ele promete, meu querido irmão, descanso em meio ao peso certo. E o peso certo só é dado por Ele. E é leve. E é leve. Amém? Amém. Vem pra cá. Olhe para o Gabriel, fica de frente, Gabriel, olhando para frente. A postura do Gabriel é uma postura ereta. E dessa forma ele consegue vislumbrar a perspectiva que está na frente dele. Por causa dessa postura dele, ele consegue visualizar e olhar o que vem à frente, o que está à frente. Anda, Gabriel, por favor. Para lá e para cá. Olha a postura dele e como ele consegue enxergar o que está à frente dele. Bota a carga nele, a ponto de sobrecarregar. Presta atenção, olha para mim aqui. A partir de agora, Gabriel vai ser sobrecarregado. Vai colocar tanta carga em cima dele, a ponto de tornar ele sobrecarregado. Isso. Agora, olhe para o Gabriel. Isso. Visualize uma pessoa sobrecarregada. Anda. Você percebeu que a postura dele mudou? A postura dele mudou. Olha os passos difíceis. Quando a gente olha uma pessoa sobrecarregada, a gente percebe que primeiro muda a postura dela, vira de lado. Ela fica encurvada. E quando encurva, para onde agora ele está olhando? Para baixo. Ele não olha mais e não vislumbra mais a perspectiva que está à frente dele, aquilo que ele pode enxergar à frente, mas agora ele só está se preocupando com os passos difíceis, difíceis e fadigantes de serem dados, porque se ele der um passo em falso, ele cai com tudo, ele cai com essa sobrecarga. Eu quero que você olhe para o Gabriel, porque o Gabriel é uma figura de todos nós. E nós vamos entender hoje. O Gabriel, ele está representando uma parte de mim hoje. Eu cheguei hoje aqui na igreja com o desejo de me lançar aos pés do Senhor e dobrar meu joelho aqui. Porque eu sei o que está me sobrecarregando. Mas se você veio aqui à igreja hoje, eu tenho absoluta certeza que quem te trouxe foi o Espírito Santo. E Ele quer que você enxergue isso. A forma como algumas pessoas chegaram hoje na igreja, excedendo a carga normal, ultrapassando o peso que você consegue carregar. Você está sobrecarregado, encurvado, não conseguindo ter mais perspectivas, esperança de futuro, só se preocupando com os passos difíceis que tem que ser dado hoje. Mas Deus tem uma palavra para você em Cristo Jesus. Pode botar lá, senão você não vai aguentar, né, meu filho? Deixa as sobrecargas ali. Jesus, ele continua e ele fala para todos os que estão encurvados, para todos os que estão sem esperança, sem perspectiva de futuro, só olhando para os passos difíceis de serem dados no dia chamado hoje, ele fala: há alívio, há um descanso da mente, há um descanso para a alma, e ele quer te ensinar a desfrutar disso. É para isso que você veio hoje aqui, é para isso que eu vim hoje aqui. Hoje eu sei o que eu tenho que entregar aos pés do Senhor. Quando você progride para o versículo seguinte, o 29, ali ele nos mostra como se fosse um manual sucinto
de duas instruções para aqueles que agora estão caminhando em direção ao alívio e ao descanso disponível em Jesus. No versículo 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Duas instruções: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E é sobre essas duas instruções que eu quero conversar com você, que o Espírito Santo quer se aprofundar conosco de forma sucinta. Primeira instrução: tomai sobre vós o meu jugo. Quando Jesus fala tomai, a palavra no original é arat, que significa erguer e colocar, erguer, levantar e colocar sobre si mesmo. Sobre si mesmo. Não é alguém colocando sobre você. É uma ação, é uma decisão pessoal, intencional. Você ergue, tomai, e você coloca voluntariamente sobre você. O que Jesus está explicando aqui quando ele fala tomai sobre vós o meu jugo, ele está falando: você precisa decidir, levantar e colocar voluntariamente sobre você mesmo o meu jugo. Não sou eu, não é outra pessoa, é você. Você. E a pergunta é: o que é jugo? O que é aquilo que eu tenho que levantar e colocar voluntariamente em mim, que Jesus está falando? Jugo no primeiro século, zigos, era a tradução. Jugo poderia significar duas coisas no original. Poderia significar uma peça de madeira que era colocada sobre o pescoço de um animal, de um boi, de um jumento, ou de dois, uma peça interligando dois bois sobre o pescoço, que tinha a finalidade de arar a terra ou carregar um peso. Mas jugo também poderia ser a expressão para significar o conjunto de regras e interpretações de um rabino. Por exemplo, qual é o seu nome? Leonardo. É meu segundo nome. Felipe Leonardo. É ruim, não, meu nome. Felipe. Parece sertanejo. Leonardo. Quando ele fala assim, zigos também poderia ser o conjunto de regras e interpretações de um rabino, é como se eu seguisse um rabino e um mestre, e eu falasse: eu estou sobre o jugo, os zigos do rabino João, ou seja, eu sigo, obedeço às regras e interpretações do rabino João. Duas interpretações de jugo, zigo: uma peça de madeira que era colocada sobre o animal, e um conjunto de regras e interpretações do rabino que era colocado sobre o discípulo do rabino. E eu quero ir um pouco mais profundo com vocês, porque o zigo, independente do significado dele, ele trazia implicações e consequências. Porque se a peça fosse mal talhada, Leonardo, se a peça fosse torta, se a peça fosse dura, mal ajustada no boi, ia trazer ferimento ao animal, ia machucar o animal, ia abrir corte no animal, ia fazer o trabalho dele ser mais penoso, e aí o arado ia se tornar mais pesado, ia haver sobrecarga ao animal. Da mesma forma, se o jugo, os zigos do rabino tivesse regras manipuladoras, tivesse interpretações distorcidas, irmão Albert, ia trazer uma vida limitada ao discípulo, ia trazer uma vida penerosa ao discípulo, ia trazer uma vida pesada ao discípulo, ia trazer uma vida dissaborosa ao discípulo, insossa ao discípulo. Mas aí se engana quando a gente acha que Jesus está falando de peças de madeira e de regras de rabino. Jesus não está falando disso. Ele quer que você acorde e entenda que ele está falando de uma peça que está sobre um animal e uma regra e implicação que está sobre um discípulo.
O que Jesus está falando para a gente é acerca de governo. Algo que está sobre o animal e sobre um discípulo. Qual governo está sobre você? Qual governo você decidiu estar sobre você? Porque é uma decisão. Qual governo está torto, mal talhado, mal ajustado sobre você, a ponto de estar ferindo a sua família e te sobrecarregando, a ponto de estar cortando a sua alma e te sobrecarregando, a ponto de estar machucando, ferindo as suas emoções e te sobrecarregando? Qual governo está sobre você com regras manipuladoras, interpretações distorcidas, limitando a sua vida, trazendo dissabor aos dias da sua vida e te sobrecarregando? Qual? Há governos que estão sobre nós, que estão nos sobrecarregando. E Jesus está dizendo: troque, decida levantar e colocar voluntariamente sobre você o meu jugo, o meu governo. Troque o governo. Troque o governo. Troque o governo. Troque o governo. Por que você continua debaixo do governo das palavras ríspidas, da falta de controle com seus lábios, a ponto de estar ferindo o seu cônjuge, a ponto de estar ferindo o seu filho? Isso tem sobrecarregado o teu matrimônio, a tua relação com a família. Decida trocar o governo da falta de domínio próprio. Ergue e coloque sobre você o governo de Jesus e as palavras dele. Tiago 1,19 diz da seguinte forma para mim e para você: olha, o homem precisa demorar para falar, ele não pode cirar. Demora para cirar. Seja pronto toda vez para ouvir. Gálatas 5:23. Que está sobre você, e o que você tem que colocar sobre você é o domínio próprio do Espírito Santo, fruto. Porque você continua debaixo do governo da imaturidade financeira. Se isso tem trazido limitação para o seu futuro e tem sobrecarregado a sua família, decida trocar esse governo do descontrole financeiro, da irresponsabilidade, erguer e colocar voluntariamente sobre você o governo de Jesus e as palavras dele. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: olha, eu confio de todo o meu coração no Senhor. Eu tenho absoluta certeza que enquanto eu honrar Ele no meu caminho, Ele vai fazer o meu caminho se endireitar, as minhas veredas se endireitar, e até mesmo essa parte financeira da minha vida. Por isso, reconhece em todo o seu caminho o Senhor, e Ele endireitará a sua vida financeira. Mas precisa trocar o governo. Por que você continua debaixo desse governo do vício, da escravidão? Sabe, se isso tem limitado os seus dias, trazido dissabor aos seus dias e sobrecarregando você na sua saúde, decida trocar esse governo do vício, da escravidão, pelo governo de Jesus. Levantar e colocar voluntariamente o governo de Jesus em vocês e as palavras dele em nós. Quando o Salmo 119, 46, se eu não me engano, ele diz o seguinte: olha, eu alcancei libertação porque eu busco os teus preceitos, eu busco as tuas palavras. Enquanto eu busco a palavra que é Jesus, eu sou liberto. João 8, versículo 36 fala sobre isso. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, você vai ser livre. Enquanto eu busco a palavra, eu sou liberto desse vício. Decida trocar. Aqui está o ponto. Decidir viver debaixo do governo de Jesus
e sobre a direção das suas palavras é o que realmente remove de nós as sobrecargas deixadas pelo governo passado e que de fato tem nos ferido e nos limitado. Tem ferido e nos limitado. Volta aqui, cadê o... Volta aqui, vem para cá. Quem pode sobrecarregar ele ali? Vai lá. Sobrecarrega de forma rápida. Rápido. Vamos ler Salmo 68, versículo 19. Olha o que está escrito aí, meu irmão. Bendito seja o Senhor, que dia após dia leva o nosso fardo. Veja, isso aqui já era um apontamento para a obra redentiva de Jesus, porque Jesus levou. Jesus levou a nossa sobrecarga na cruz. Ele já levou. Então, quando eu e você estamos assim, tem alguma coisa errada. Porque Ele leva o nosso fardo dia após dia. É como se Ele falasse assim: cara, não precisa disso, eu levei na cruz. Está excedendo o peso. Você está entendendo? Vamos fazer o seguinte, porque para ter um governo novo, o atual precisa ser removido. Não há governo novo se o atual não for removido. É preciso trocar o jugo, é preciso trocar o governo, é necessário. Pega tudo aqui que faz parte de um governo e deixa nos pés de Jesus lá, vai lá. Tadeu é Jesus. Entrega aos pés dele. Entrega isso. Jesus, recebe de Jesus o peso que ele tem para você. Vai lá, meu filho, anda. Tá pesado aí, Gabriel? Não? Tá leve? Melhorou? Muito. Passa, por favor. Vamos ver junto, Gabriel. Passa, por favor. Passa o slide. Um governo suave e uma carga leve já estão disponíveis em Cristo. Mas viver essa realidade depende de uma decisão. Qual é a sua decisão hoje? Eu já tomei a minha. Antes de vir para cá, eu sei o que eu vou lançar aos pés dele. Porque ele já levou na cruz. Eu não sei por que estou sobrecarregado com isso. Amém? Obrigado. Muito obrigado. Olha, esse negócio está pesado mesmo. Você entendeu o seguinte, a primeira instrução é simples. Troque de governo. Ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo. Troca o governo. Troca o governo. Amém? Vamos para a segunda instrução. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só que interessante. Após Jesus falar de governo, após Jesus falar de tomar sobre nós o jugo dele, o governo dele, agora ele diz, ele fala sobre mansidão, ele fala sobre humildade. Eu fiquei pensando nisso. Presta atenção do significado poderoso dessas palavras que Jesus está falando agora nessa segunda instrução. A mansidão, ela é a expressão de quem, mesmo podendo agir com força, escolhe ser autocontrolado. Escolhe, é uma escolha. A humildade é a expressão de quem, mesmo podendo agir com a sua capacidade e competência, escolhe se submeter, escolhe ser obediente. Se na primeira instrução Jesus nos convida a trocar o governo, nessa segunda instrução ele nos convida a permanecer no governo que já foi estabelecido sobre você. Mesmo quando a sua força parece querer agir para resolver,
Mesmo quando a sua capacidade e competência quer tomar ação por conta própria. Aleluia. Por isso Jesus fala, aprendei de mim. Ele está falando assim, aprenda a mansidão e a humildade olhando para mim. Porque quem tinha força para agir com ela era eu. Quem tinha competência e capacidade para agir por conta própria era eu. Mas no Getsemane, quando eu disse, se possível, passa esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu decido, mesmo tendo força e capacidade e competência, me colocar submisso e em obediência e com autocontrole sobre aquilo que Deus tem para mim. Isso é interessante. E é profundo, porque Jesus, depois de realizar isso como obra redentiva, agora ele chega para nós e fala, vocês têm que continuar aprendendo comigo. E a oração é, venha o teu reino, faça a tua vontade sobre a nossa vida. Não é a minha. Autocontrole, obediência, submissão ao governo que está sobre nós. Olha o que diz aí. Não permanecer apenas nas palavras do governo que já foi estabelecido, mas ao contrário disso, confiar na minha própria força e capacidade e competência é a causa de nós voltarmos a sermos sobrecarregados com aquilo que já abandonamos e deixamos para trás. Então tem gente com o governo de Cristo pegando carga de novo, se sobrecarregando de novo. O que é isso? Sim, existe. E se a gente não tomar cuidado, a gente faz isso. O governo que já foi estabelecido sobre você diz da seguinte forma para você, lá em Lucas 6, versículo 37, na parte B. Não condene para não ser condenado. Perdoe para ser perdoado. Mas a sua capacidade de justiça própria é sempre assim, né? Ela está te impedindo de apenas permanecer nessa palavra desse governo que está sobre você. E aí sabe o que está acontecendo? Está carregando sentimento, sobrecarga que já não tinha que estar sobre você. A falta da submissão está te sobrecarregando com ressentimento com uma pessoa, porque você não segue a palavra desse governo, está se sobrecarregando de novo com aquilo que já abandonou. O governo que está sobre você estabelecido, ele diz em Mateus 5, versículo 41, que se alguém lá no teu trabalho te obrigar a andar uma milha, anda duas. Mas você, com a sua competência profissional, essa competência profissional está te impedindo de apenas permanecer nessa palavra que o governo já te passou. E a falta dessa obediência a essa palavra e esse governo está te sobrecarregando de indisposições no trabalho. O governo que está sobre nós, ele diz o seguinte, lá em Mateus 19, se eu não me engano, versículo 6. Aquilo que Deus ajuntou, nenhum homem venha separar. E aí, a sua força de argumento, ela é muito boa, né? É muito boa. Ela não está te permitindo se manter nessa palavra. E aí a falta de autocontrole, a falta de submissão e obediência à palavra que Deus falou acerca do matrimônio, está te sobrecarregando com briga dentro do casamento. Porque não se submete à palavra. Aqui está o ponto. Não basta apenas ouvir. É necessário permanecer naquilo que foi ouvido pela palavra. Não basta apenas ouvir. É necessário, é preciso permanecer naquilo que você já ouviu da palavra, mesmo que
A força e a competência que está dentro de você está gritando ao lado, está gritando, mas permaneça. Permaneça. Acho interessante o que diz Gálatas 5, versículo 1, porque é poderoso. Eu estou terminando a mensagem aqui. O grupo de louvor pode até subir se desejar. Gálatas 5, versículo 1, ele diz o seguinte: há um contraponto entre lei e graça. Fala sobre isso. Mas eu acho tão bonito a profundidade desse versículo específico, Ágata. Porque ele é muito profundo. É como se ele falasse assim: olha, eu estou falando sobre lei, sobre graça, mas agora eu quero falar uma coisa muito maior do que isso tudo. Para a liberdade foi que Cristo libertou vocês. Permaneça firme nesse governo. Permaneça firme no governo, nas palavras. Permaneça. Não volte a se submeter ao jugo, ao governo de uma escravidão, do ressentimento, da briga, da falta de perdão. Um governo que já foi trocado. Em nome de Jesus, a oração é: só traga a igreja sobrecarregados. E aí, meu irmão? Eu estava finalizando a mensagem e o Espírito Santo falou: tanta coisa para a gente colocar aos pés do Senhor, não é? Eu falei assim: essa matemática não bate, né? Pode passar. E aí ele me respondeu: no governo de Jesus, a matemática é diferente. Eu falei: a matemática não bate, né, Espírito Santo? Ele falou para mim: no governo de Jesus a matemática é diferente. O descanso vem da total entrega. Existe uma música onde o poeta diz: tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito. Tudo eu deixarei. Hoje eu vim. Onde estão os pesos aqui, as sobrecargas? Onde estão? Estão lá dentro? Hoje eu vim focado em colocar aos pés do Senhor as minhas sobrecargas. As minhas sobrecargas. Eu sei quais são. Eu já troquei o governo da minha vida. Não sei se algumas pessoas precisam trocar o governo das suas vidas. Mas eu sei que, mesmo tendo trocado o governo, eu ainda insistia em me sobrecarregar com aquilo que não pertence a esse governo. E enquanto o grupo de louvor toca, eu quero fazer um convite para você. E eu sou o primeiro a estar aqui à frente hoje. O primeiro. Porque eu sei o que eu tenho que entregar aos pés do Senhor. Enquanto o grupo de louvor toca, você que deseja trocar o governo que existe sobre a sua vida, que não é o de Jesus. Você que deseja deixar fardos que não deveriam estar sobre você, porque você já está sobre um governo. Vem aqui à frente. E eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Amém? Deus te abençoe.